De um lado, temos aqueles que são indiferentes em relação ao pecado, ignorando a sua existência. E, de outro, aqueles que enfrentam uma luta constante por enxergarem pecado em tudo e pouco olharem para a misericórdia de Deus. Nós estamos falando dos escrupulosos. Fica aqui com a gente para aprender mais sobre essa doença espiritual, quais são as causas, sintomas e como a gente pode combater ela. O padre William Faber, na sua obra Progresso na Vida Espiritual, ele define os escrúpulos como um medo exagerado de pecar. Ele diz que é um medo assim sem razão real para suspeitar de qualquer pecado. Ou seja, o escrupuloso sofre com um problema na sua própria consciência. Ele não consegue discernir entre um pecado leve e um pecado grave, por exemplo, ou ele confunde tentação e pecado, porque ele acha que só por sentir, sem consentir, ele já está pecando. Mas a gente precisa entender que ter escrúpulos não é necessariamente um pecado. Só que eles podem ser um grande obstáculo para a nossa vida espiritual, podem gerar confusão e angústia na alma de quem sofre com essa doença, que é de fato uma doença espiritual, e afasta a nossa alma da presença de Deus. Inclusive, o padre Faber comenta que em alguns casos, os escrúpulos eles podem ser permissões divinas, como se fosse uma purificação temporária do apego a uma devoção mais sensível. Mas em outros casos, ele também pode ser uma perturbação do próprio demônio nas consciências mais frágeis. Mas na imensa maioria dos casos, nós mesmos somos os causadores dos nossos escrúpulos. Para a gente ter uma ideia, vou listar alguns exemplos do que o padre Faber menciona. Ele diz que existe uma incapacidade de distinguir entre a tentação e o pecado. A gente tem uma consciência muito fraca, pobre, e só sabemos pensar em termos de certo ou errado, como se o mundo se resumisse nessas duas opções possíveis, como se fosse só sim ou não. Então, a gente acaba levando isso para a nossa vida espiritual. Outra situação que pode acontecer é um orgulho oculto, que leva a um apego teimoso em relação a certas opiniões. A gente continua achando que algo é pecado, mesmo sendo advertido que não é. Mas a nossa teimosia, ela nos faz bater o pé e insistir no erro. Outra coisa que pode acontecer é um temor excessivo da justiça de Deus ou a falta de confiança na sua misericórdia. São Pedro já nos dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. O que acontece é que às vezes a gente prefere olhar apenas para a justiça divina. Outra coisa que a gente pode pensar é um desejo incontrolável de evitar até mesmo uma simples aparência de pecado. Então a gente quer ter a certeza absoluta se determinada ação é ou não é pecado. A gente se apega muito nisso. Outra coisa que pode acontecer é o isolamento como uma forma de fugir do pecado, como se a perfeição consistisse assim na melancolia e na solidão. Então eu vou me isolar completamente porque se eu me isolo, eu fico afastado do pecado, eu fico protegido de pecado. Essa melancolia, essa solidão também pode ser algo muito característico do temperamento melancólico, que ele é mais inclinado aos escrúpulos, especialmente quando associado a austeridades corporais excessivas, essas privações que a gente faz em relação a prazeres corporais sensíveis, porque quando o melancólico ele se propõe a fazer práticas espirituais, ele escolhe práticas que exigem muito, então ele pode acabar caindo nos escrúpulos. Mas isso não é reservado apenas ao melancólico. Os estudos intensivos, o fervor na oração ou a privação exagerada do sono podem nos levar a uma fraqueza de consciência, algo que prepara em si mesmo as próprias causas físicas do escrúpulo, sobretudo quando a gente pensa na desobediência e na obstinação. Agora, se você se viu em alguma dessas situações, você não precisa se desesperar. A gente vai falar um pouco sobre os efeitos dos escrúpulos e também depois um pouco sobre como se livrar dessa doença espiritual. Pensando nos efeitos, os efeitos negativos que os escrúpulos geram na nossa vida espiritual são basicamente 3. Eles podem gerar cegueira espiritual, que é uma forma de distorcer a percepção do bem e do mal. Então, ao obscurecer os limites entre tentação e pecado, a pessoa não tem mais a capacidade de discernir entre um e outro. Então, esse estado de confusão, ele justamente paralisa o avanço espiritual. Outra coisa que pode acontecer de efeito negativo é a falta de devoção. Porque como esses escrúpulos nos causam perturbação, eles vão comprometer a paz interior necessária para a verdadeira devoção. Então, enquanto a devoção é uma forma de adoração a Deus, os escrúpulos, eles se parecem com uma adoração a si mesmo. Como terceiro efeito negativo, a gente pode pensar também no relaxamento espiritual. Porque como o escrupuloso, ele se concentra muito num único ponto, ele relaxa em outras coisas. Então, o relaxamento, ele acaba resultando diretamente nessa opressão dos escrúpulos e nos leva a uma vida espiritual desequilibrada, porque a gente foca muito num ponto e desatende os outros pontos. E aí a gente pode pensar agora, então qual que é o principal remédio para superar esses escrúpulos? E é uma chave
muito antiga e muito nova, a chave da oração. Nós precisamos devolver a luz de Deus à nossa alma, que está cheia de luz própria. Enquanto que com o escrúpulo a gente coloca essa luz própria muito intensa em nós, quando a gente ora, se coloca diante de Deus, a gente joga essa luz divina na nossa alma de novo. E mesmo que o escrupuloso ele possa enfrentar dificuldades a rezar, vai pensar que a oração é insuficiente, ou que tem distrações, ou que as distrações são pecados muito graves. É importante que retomar a oração seja esse caminho de humildade necessário para combater os escrúpulos. Então faz parte dessa pedagogia. Retomar a oração é uma forma de combater os escrúpulos também. Outras duas práticas valiosas que a gente pode pensar nesse ponto são, meditar sobre temas alegres e cultivar a devoção a Nossa Senhora. São dois grandes remédios também. E é muito importante que a gente incorpore essas atitudes práticas que vão, aos poucos, eliminando os escrúpulos da alma. A gente também não pode pensar que eu vou fazer isso um dia, eu já estou livre de qualquer escrúpulo. Também não é tão automático assim. Mas esses remédios, eles vão combatendo os impulsos que causam os escrúpulos. Eles vão nos ajudando a alimentar o temor a Deus, a confiança na misericórdia e, inclusive, por meio da leitura bíblica, a gente consegue esse tipo de resultado na nossa alma. E outra coisa que a gente pode fazer também é evitar o ócio e as reflexões sobre os próprios escrúpulos. Então, quanto menos a gente pensar neles, melhor. Conversas prolongadas com pessoas que a gente sabe que também são escrupulosas, também é melhor evitar, porque elas podem nos encher de mais escrúpulos ainda. E mais uma coisa que pode nos ajudar é adotar uma boa prática de mortificação corporal. Também evitar uma timidez excessiva, um amor próprio muito grande. E se a gente se preocupa assim, até mesmo se a gente está ou não demonstrando a aparência de pecado, isso pode nos gerar muito esse viés também escrupuloso. E ter um bom diretor espiritual é uma outra dica prática e essencial para conseguir vencer os escrúpulos. E não só ter o diretor, mas obedecer ao diretor. Isso é uma parte importante. E também não trocar frequentemente de diretor. Se a gente troca muito de diretor ou busca opiniões diferentes muitas vezes, inclusive opiniões na internet, a gente pode se confundir e acabar caindo em mais escrúpulos ainda. Então, escolher um diretor espiritual, seguir com ele e buscar a orientação dele para obedecê-la e conseguir viver isso na nossa vida. Por fim, a gente pode também observar a ação das pessoas virtuosas, como que elas agem, como que elas são. Não as pessoas escrupulosas, mas as que são virtuosas de verdade e seguir o exemplo delas, seguir a forma delas agir. Com esses remédios e essas atitudes práticas, a gente começa a se livrar dessas amarras da doença dos escrúpulos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude muito na sua vida prática em vencer essa doença espiritual que é a doença da tendência aos escrúpulos. Então, se você gostou, deixe teu like, teu comentário e comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. E nós nos vemos no próximo. Até lá!